O jogo do bicho pode virar crime no Brasil. Atualmente, considerado como contravenção, pode passar a ter penas maiores. Isso se forem aprovadas mudanças no Código Penal que estão sendo discutidas pela Comissão Especial do Senado. O jogo do bicho começou de maneira inocente. No início do período republicano, o zoológico do Rio de Janeiro, então capital do país, passava por dificuldades financeiras. Para aumentar o número de visitantes, o Barão de Drummond, dono do lugar, teve a ideia de criar um sorteio com números representando 25 animais. A jogatina acabou ultrapassando os muros do zoológico e virou mania na cidade. Em pouco tempo, se espalharia por todo o país, mas tudo na ilegalidade. O governo não arrecada nenhum dinheiro com as apostas e o sistema passou a ser usado para lavagem de dinheiro, além de ter ligação com outros crimes. A repressão policial vem aumentando bastante. Os alvos são os cabeças do esquema, os bicheiros. Uma operação policial cinematográfica em dezembro tentou prender 3 dos principais chefões do jogo do bicho. Anísio Abraão Davi, o Anísio, presidente de honra da Escola de Samba Beija-Flor, Luizinho Drummond, presidente da Imperatriz, e Hélio Oliveira, presidente da Grande Rio. Quase um mês depois da ação, nenhum está na cadeia. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio Cláudio Lopes, ele é Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Bom dia. E Ana Paula também tem convidado lá em São Paulo, né, Ana? Aqui nós estamos com o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Ana Paula. E a gente começa no Rio com uma pergunta para o procurador Cláudio. Doutor, se o jogo do bicho for tipificado como crime, não existe o risco de a criminalização aumentar a corrupção, o jogo do bicho ficar mais caro para corruptos e corruptores? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que o jogo do bicho é uma contravenção penal tratada desta forma desde a década de 40. E o que nós vimos é que ao longo dos anos, essa prática deixou de constituir um jogo inocente e acabou por trazer junto uma série de outros crimes graves, como corrupção de agentes públicos, homicídios, lavagem de dinheiro, enfim. E isso já tem levado, de alguma forma, ao longo dos anos, a esse tipo de prática de corrupção. E o fato de se criminalizar, de se tornar crime ao invés de mera contravenção penal, a nosso ver, se isso for feito, será de bom tom. Porque, na verdade, o esquema todo funciona de uma maneira em que você tem os grandes contraventores, mas você tem os soldados, que volta e meia, os apontadores, enfim, que são presos e são soltos imediatamente, exatamente por uma fragilidade da legislação, porque em se tratando de contravenção penal, acaba que é uma infração de menor potencial ofensivo e a legislação trata de forma muito benevolente o sujeito. A nosso ver, eu acho que é uma questão de política a ser adotada pelo governo. O que se quer? Ou realmente, outro dia o secretário Beltrame disse alguma coisa que parece razoável, ou se legaliza, e o governo passa eventualmente a explorar esse tipo de jogo, ou se reprime de vez, né, de forma em que, inclusive, venha a servir de estímulo aos policiais para que, eventualmente, ao prenderem um sujeito, por exemplo, não tenham de sabor de encontrar logo em seguida o sujeito na rua, o que, a nosso ver, é uma vergonha, porque a pena ela tem um caráter também, ela tem que ter um caráter pedagógico, ela tem um caráter de intimidação. E esse caráter, se tratando de mera contravenção penal, a nosso ver, ele não existe. E, além do mais, a tipificação como crime vai facilitar que, eventualmente, as pessoas que venham a se associar, mais de 3 pessoas, de caráter permanente para a exploração do jogo, isso possa constituir também um crime de formação de quadrilha. E isso já levará a um endurecimento natural. Já facilita a penalização, vamos dizer assim, né? Agora, doutor Roberto, lembrando que contravenção é aquilo que é ilegal, mas não chega a ser um crime, né? Isso mostra que a nossa lei penal está ultrapassada em relação ao jogo do bicho, né? Que poderia ter sido uma contravenção quando não tinha uma relação aí com vários outros crimes, como a Ana Paula disse, lavagem de dinheiro, corrupção, contrabando, tráfico, só para citar alguns, né? Bom dia, Luciano. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Eu acho que existe um grande interesse também em deixar o jogo do bicho ilegal. Porque, enquanto ilegal, não se paga imposto de renda, não se tem controle estatal,
não se tem o controle das apostas, da regularidade dos ganhadores. Então, toda essa discussão ela tem que ser vista num aspecto muito amplo, porque há aqueles que vão defender, sim, a ilegalidade, porque aí nós temos essa absoluta falta de controle. O ganhador nem imposto de renda paga. Por que o jogo do bicho não conseguiu ser derrotado pelas loterias oficiais? Por que, com toda a máquina de propaganda da Caixa Econômica Federal, de tudo isso, ainda se mantém o jogo do bicho? Então nós temos uma questão cultural, e esta questão cultural vai esbarrar com essa criminalização. Na verdade, daqui a pouco nós vamos prender quase toda a cidade de São Paulo, quase todo o Rio de Janeiro. Quer dizer, atire primeiro a pedra. Quem atirará a primeira pedra? Então, eu sou favorável de uma posição contrária do nome procurador, mas o direito é isso, é discussão. Eu entendo que a legalização seria uma melhor solução. E aí, a posição do secretário Beltrame, eu acho muito salutar, e vamos discutir isso abertamente. Ou se legaliza, ou se pune com maior rigor. Isso eu estou de acordo, porque a questão da contravenção penal são esses delitos anões, quer dizer, na verdade, ele não gera uma punição severa, de forma alguma. Agora, o importante, Ana Paula, é lembrar o seguinte, o que atrai outros crimes, homicídios, corrupção de policiais, não é em si o jogo do bicho, é a ilegalidade do jogo do bicho. Ou seja, se houver a criminalização, esses outros crimes, em se mantendo o jogo do bicho na cultura, e eu acho que vai ser difícil o direito penal lutar contra uma cultura de 120 anos em nosso país, envolvendo escola de samba, nós teremos que achar outros financiadores para as escolas de samba, talvez dizem os economistas que o mercado se ajusta, mas é uma questão muito mais ampla do que simplesmente, na minha ótica, a criminalização, o endurecimento do rigor penal quanto ao jogo do bicho em si. Procurador, o senhor acredita que legalizando, como o doutor está falando lá em São Paulo, ajudaria ou haveria outras brechas aí que eles continuariam fazendo jogos paralelos ilegais por outras vias? Eu acho que e o crime continuaria, Eu né? acho que a estrutura que está sendo montada em torno do jogo do bicho, até com uma modernização, com máquinas, dificilmente aquelas pessoas que vivem nessa ilegalidade se contentariam pura e simplesmente em saber que agora é legal, então não vou fazer mais porque a Caixa Econômica vai explorar. Então, eu acho até que pode-se tentar legalizar nesse sentido, no sentido de ter uma loteria nova, um jogo novo com esse nome Jogo do Bicho, mas eu acho que é importante a criminalização e a repressão, porque quer nos parecer que essa clandestinidade, como foi dito, há mais de 120 anos, ela não vai deixar de existir tão facilmente. E é preciso reprimir esse tipo de atividade, porque o seu entorno, infelizmente, lamentavelmente, é muito sujo. A discussão de criminalizar ou legalizar tem que ser estendida à população, que é parte interessada nesse assunto. E por que esse assunto não vai para frente, doutor? Porque não é uma discussão nova, né? Desde 2008 tem um projeto tentando criminalizar o jogo do bicho no Congresso e está parado lá. O deputado Antônio Carlos Biscaia, em 2008, apresentou um projeto justamente pela criminalização do jogo do bicho, justamente por essas preocupações do eminente procurador Cláudio Lopes, que salientou. Evidentemente, aqui todos nós estamos discutindo por um Brasil melhor, um Brasil mais seguro, um Brasil mais transparente. Agora, nós temos, por exemplo, viagens de cruzeiro. Quem tem uma capacidade econômica um pouco superior na nossa sociedade, vai sair aqui, pega um cruzeiro aqui em Santos, ou um cruzeiro no Rio de Janeiro, entrou no navio, tem o cassino dentro do navio. Nós vamos, quem pode, vai até as propagandas em Punta del Este, aquele hotel cassino bonito. Nós temos as pessoas que vão para Las Vegas, até nos Estados Unidos ao jogo. Então, eu sugeriria nós estendermos essa discussão para a questão do jogo, porque nós vamos falar também de caça-níquel, nós vamos falar de bingo, nós vamos falar... Então, a discussão, para mim, suplanta a questão do jogo de bicho em si, do contraventor do jogo do bicho. Doutor Cláudio, é claro, falando ainda sobre a punição, né? Fica clara a ligação do jogo do bicho com outros crimes. Os bicheiros, eles são acusados de pagar policiais para deixá-los trabalhar em paz, mandar matar quem invadir as áreas, subornar em várias e mais diversas instâncias, né? Além de se aliarem com o narcotráfico e as máfias internacionais. Quando eu digo isso, parece até muito grande, muito amplo, mas para contrabandear, por exemplo, caça-níqueis, né? E armas, além da sonegação de impostos, com um leque tão grande de crimes, né? Quer dizer, tem a prática da contravenção, mas tem essa ligação com esse leque tão grande de crimes. Por que é tão difícil manter um bicheiro na cadeia?
Eu acho que atualmente o que se está buscando, e nesse particular até nós devemos parabenizar o secretário de Segurança, a delegada Marta Rocha, que inclusive estão pretendendo dar essa nova diretriz, que nós esperamos também seja seguida pelo Ministério Público, porque na verdade, por enquanto a legislação ela é frágil, então a prática do jogo em si é mera contravenção penal. Entretanto, eu acho que hoje já existem indícios, por exemplo, de que o resultado do jogo ele é manipulado. Então isso pode já configurar uma infração leve, mas crime contra a economia popular. Há notícia de que componentes dessas máquinas são importados e, portanto, isso pode configurar um crime de contrabando, além da própria prática em si do jogo ilegal. Então, acho que essa interpretação de que, mesmo com a legislação em vigor, existam outras infrações que já possam ser adotadas, uma posição que possa ser adotada pela própria polícia, pelo Ministério Público, a nosso sentir, essa interpretação mais rígida ou mais até correta da legislação vigente já permitirá, a nosso ver, a manutenção de muitas pessoas na cadeia. Porque é aquela história, você sabe, fazendo um paralelo, ao tráfico, ao grande traficante. Mas há também aquele pequeno traficante, sem o pequeno traficante que pega a droga, leva daqui até ali, o esquema não funciona. Então não basta reprimir, tem que reprimir, investigar os grandes traficantes, os bicheiros, enfim, aqueles que, na verdade, são os donos do jogo. Mas aí é preciso reprimir também na base, os soldados, para você enfraquecer a estrutura e não desestimular também a polícia de prender o sujeito e meia hora depois encontrá-lo no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, o que é desmoralizante a nosso sentir. Doutor Roberto, ainda falando sobre isso que o doutor Cláudio está falando aqui, essa estrutura toda, nessa operação que foi feita no fim do ano passado, foi descoberto que também empresas da Bahia, de Pernambuco e do Maranhão estavam envolvidas com isso, que faziam os talões do jogo do bicho, forneciam os chips para as máquinas de apuração, sistema operacional, assistência técnica, tudo isso. Se essa lei se for aprovado, se virar crime o jogo do bicho, isso tudo vai fazer parte de uma estrutura, vai ser punido da mesma maneira? Como é que deve funcionar? Porque faz parte de um mesmo esquema, né? Evidentemente, a ilegalidade é ilegalidade. Um rigor maior na punição do jogo do bicho, daqui a pouco aí pode se propor a punição até do apontador, a punição de quem aposta, daqui a pouco se apostar no jogo do bicho vai ser crime também, vai prender quem aposta. Eu acho que esse movimento de criminalizar justamente as bases, criminalizar... Hoje nós não temos nem onde mais colocar gente presa. As cadeias estão implodindo. Eu acho que isso vai ser mais uma lei para não ser cumprida neste país. Porque se já existem outros crimes graves associados ao jogo do bicho, esses outros crimes, Ana Paula, já permitem a prisão, um tratamento rigoroso desses membros aí da elite do jogo do bicho, dos bicheiros e assim por diante. Eu tenho um pouco de receio nessa massificação, nessa generalização. Quer dizer, então agora o jogo do bicho é o grande pecado, é o grande crime do tema no Brasil. Nós não temos mais Cracolândia, nós não temos as mães sendo algemadas na hora de darem à luz aqui em São Paulo, as mães presas que têm sido algemadas para dar luz. Quer dizer, nós temos também outras discussões. E o crime mais grave atrelado ao jogo do bicho, ele já está ocorrendo. Isso já permite um homicídio, o tráfico de drogas, se comprou arma, se o bicheiro praticou esses crimes, eles já são suficientes para ter uma punição rigorosa dessa pessoa. Por isso que eu digo que a discussão tem que ser realmente abrangida para a própria legalização do jogo do Brasil ou não, inclusive, se for o caso, até fazendo-se um plebiscito para se ouvir o que deseja a sociedade. Doutor Cláudio, o senhor falou que o jogo do bicho como contravenção é uma lei frágil. Isso é ponto pacífico no meio jurídico ou existe contra-argumentação, existe quem defenda o jogo do bicho como contravenção? O direito, ele é interessante. Sempre você vai ter uma posição a favor, uma posição contrária. Mas, efetivamente, a contravenção penal do jogo do bicho, por ser tratada desta forma pela legislação, é efetivamente clássica infração de menor potencial ofensivo. E aí nós temos uma série de leis que dão uma série de benefícios em que o sujeito, na verdade, não fica preso. Ele pratica aquele ilícito, mas ele não fica detido. Ele sabe que ele não ficará preso. Isso, ao nosso ver, é um estímulo para essa forma aí de criminalidade.
Eu sei também, eu também acho que nós não devemos, não é aumentando as penas de todos os crimes que você resolve o problema do crime em geral. Mas também a fragilidade de determinadas práticas, eu acho que contribuem para que o sujeito cada vez mais pratique esse tipo de infração. Nós temos um exemplo clássico aí da chateação do secretário, em que, vejam, o secretário de segurança prende o sujeito na metade da sua casa e no dia seguinte, apesar de ser o secretário, o sujeito está lá de novo, sabendo que se ele for preso de novo, nada acontecerá. Então, isso é que é inadmissível. Nós temos que ter uma política. O que queremos, então, ali? Não é que nós venhamos a pretender colocar todo mundo na cadeia, porque sabemos que o sistema penitenciário é complicado, está falido, tem problemas. Mas também não nos parece a solução meramente tranquila em razão da superpopulação carcerária, se deixar impune determinadas práticas que constituem um estímulo ao crime em geral e uma série de crimes graves, até muito mais graves que a própria contravenção em si. Então, nos parece que essa questão, né, nós estamos com opinião até agora contrária, de que talvez fosse melhor deixar assim, ou fosse melhor descriminalizar em geral, mas eu particularmente sou partidário de que é importante um rigor maior, porque há muitos e muitos anos o jogo do bicho deixou de ser aquele jogo inocente. Ele traz em seu redor uma série de consequências graves para todos. Todo tipo de crime, desde sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, homicídios, corrupção. E eu acho que isso por si só já justifica que o governo, os parlamentares pensem melhor, reflitam se não é o momento agora de um endurecimento. Doutor Roberto, qual seria o cenário perfeito na imaginação do senhor? Como é que você imagina o cenário perfeito? Como a gente viu...